Vamos iniciarmos a nossa aula de hoje, levando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Vamos agradecer a esse momento, querido Deus, de infinita misericórdia e bondade. Nós agradecemos mais uma oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, buscando a nossa evolução, a nossa apuração dos conhecimentos doutrinários, para que possamos seguir adiante na nossa caminhada. Agradecemos a oportunidade de todos que estão aqui presentes, dos telespectadores que estão tendo a oportunidade de assistir a essa aula, e dos nossos irmãos que infelizmente não puderam estar aqui presentes hoje, mas estão em pensamento, estão nos nossos corações e nas nossas mentes, estão nos mentalizando positivamente. Que o Senhor nos conceda então a oportunidade deste aprendizado, que o Senhor nos intua, nos inspire, para que possamos sair desse estudo melhores pessoas. Esteja conosco, Senhor Jesus, agora e sempre, que assim seja. Com vocês então, nosso irmão Vicente, por favor. Muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare. Na sequência dos nossos estudos, estamos estudando os princípios fundamentais, os 15 princípios fundamentais da doutrina espírita. E hoje, na sequência, iniciamos semana passada com o terceiro princípio fundamental, que é o Espírito. Já tínhamos estudado Deus, que é o primeiro princípio fundamental, Jesus, que é o segundo, e semana passada iniciamos os estudos do Espírito. Hoje eu gostaria de retroceder um pouco, porque nós iniciamos o estudo sem passar por algumas perguntas do Livro dos Espíritos, que são fundamentais para que a gente possa compreender-se nesse contexto, e que a gente possa compreender-se como espírito que nós somos. E Kardec faz perguntas que nós estamos fazendo hoje. E a primeira das perguntas que Kardec faz sobre o espírito, sobre o tema estudado hoje, está na questão 23 do Livro dos Espíritos. E a questão 23, na questão 23, Kardec é muito direto ao perguntar. Ele pergunta assim: o que é o Espírito? Vamos de novo relembrar que é um pronome relativo, né? Não é quem nem o que, porque ainda não é sabido sobre ele o suficiente para a gente direcionar essa pergunta. Ele deixa no campo da relatividade, também para não dirigir nenhuma resposta, obviamente. Então ele pergunta direto assim: o que é o Espírito? Lembrando que na questão número 1 do Livro dos Espíritos, ele pergunta o que é Deus. Então ele usa o mesmo critério, assim, bastante lúcido, né? Muito lúcido. Então ele usa aí o mesmo critério, uma vez que Deus, sendo desconhecido, ele deixa na relatividade, e que o Espírito também, sendo desconhecido na sua essência, assim como Deus na sua essência, ele deixa também na relatividade. Então o critério é o mesmo. Ele pergunta então: o que é o Espírito? E os Espíritos respondem: o princípio inteligente do universo. Aí Kardec guarda aquela resposta e continua perguntando, e lá mais à frente, na questão 76, ele vai perguntar de novo, buscando entender melhor o que é o Espírito, na questão 76 do Livro dos Espíritos. Então nós precisamos de rever isso aqui para a gente procurar conhecer um pouco mais o objeto do nosso estudo, que é o Espírito, à luz do ensinamento dos Espíritos. Aí Kardec continua: qual a natureza íntima do Espírito? Lembrando que lá, na questão número 10 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E os Espíritos respondem assim: não, falta-lhe para isso sentido. E nós vamos ver que a mesma dificuldade que nós vimos tendo através dos tempos
para compreender Deus, nós ainda estamos vivenciando essa mesma dificuldade para compreender o Espírito. Tanto é que Kardec utiliza aqui, continua utilizando o mesmo critério, fala de novo, qual a natureza íntima do Espírito? E os Espíritos respondem assim: não é fácil analisar o Espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Vamos entender isso. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Então os Espíritos são bem sintéticos, porque não dá para alongar muito, porque eles já iniciam falando para nós que a nossa limitada linguagem ainda não tem palavras para expressar, para definir esse princípio fundamental que é o Espírito. Para a gente trazer para a vida real, trazer para o dia de hoje, a gente pode perceber que quando a gente vai alfabetizar alguém, nós estamos em alfabetização nesse campo espiritual. Quando o professor vai alfabetizar alguém, ele começa realmente ali nos princípios bem elementares da alfabetização, fazendo conhecer as letras, fazendo conhecer o alfabeto, fazendo formar sílabas e assim vai. E é o mesmo procedimento que os Espíritos utilizam conosco. Eles não vão lá para a gramática direto na alfabetização, porque a criança ainda não tem esse recurso, não tem conhecimento, não tem base. Na linguagem dela, no conhecimento dela nessa encarnação, ela ainda não tem como alcançar esse entendimento lá da gramática, lá das orações, num português mais elevado. Mesma coisa é a matemática. Primeiro conhece-se os numerais, depois a ideia de números, porque número é a ideia de quantidade. Numerais é a representação dessa quantidade. Mas para o menino lá, a gente vai descobrir isso lá na matemática mais superior. Para a criança, ele aprende ali a contar, para ir depois ir progredindo, para depois ir evoluindo e aprendendo as 4 operações, para a partir daí ele ser convidado, ser levado a um aprendizado mais elevado. Então a gente pode compreender isso com muita perfeição. Nós ainda estamos em níveis bastante inferiores de evolução, pertencemos à categoria dos espíritos ainda inferiores, mas já fomos mais inferiores ainda. Isso é preciso lembrar para a gente se consolar e não ficar desanimado. Nós já evoluímos bastante, mas esse tanto que nós evoluímos ainda não é o suficiente para a gente adentrar nesse conhecimento. É o que os Espíritos nos falam nessa questão. Então, na matemática, só se vai mexer com as equações. Como é que se ensina a equação do segundo grau ou do primeiro grau para o aluno que está iniciante? Não tem jeito. E depois a gente vai chegar lá na matemática superior ao cálculo diferencial e integral. Como é que se ensina isso para quem está nas equações de primeiro grau e de segundo grau? Não tem, não é possível. É inalcançável essa percepção, essa inteligência nesse nível de compreensão. Então, a gente, analisando assim, nós entendemos perfeitamente quando os Espíritos falam: não dá para vocês entenderem ainda. A linguagem de vocês ainda é ineficiente para que a gente possa aprofundar mais. Mas para nós, ele é alguma coisa já. Nós que estamos aqui em patamares mais avançados de evolução, para nós ele já é alguma coisa. Eles não falam que eles sabem, não. Falam que para eles é alguma coisa. Ué, mas o Espírito é tão misterioso assim? É. O Espírito é tão misterioso assim. Tanto é que a gente até hoje está tateando aí nessa compreensão. E ainda não compreendemos. Assim como não compreendemos ainda Deus, e assim gradativamente, à medida em que nós vamos, porque na questão número 11 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: será dado ao homem um dia, conhecer os mistérios da divindade? Que dia é esse? Aí os Espíritos respondem: sim, isso vai. E na proporção em que for
o homem for se moralizando e for se libertando da influência da matéria. Ou seja, essa cortina material que nos impede de conhecer um pouco mais dos mistérios da divindade. Então Deus é misterioso? É demais da conta. Tão misterioso que nós até hoje não entendemos muito bem. E Leon Denis escreve um livro muito interessante sobre esse mistério da divindade, com o título de O Grande Enigma, ou seja, o grande mistério que é Deus. E onde ele nos oferece alguns subsídios para a gente aumentar, para a gente acrescentar na nossa percepção de Deus. Então o Espírito segue, a compreensão do Espírito segue o mesmo caminho. Então nós estamos ainda tateando em busca dessa compreensão, e os Espíritos nos orientam no sentido da gente não forçar muito para poder compreender, porque nós não temos linguagem apropriada para isso. O Espírito é sinônimo de inteligência. Kardec continua insistindo um pouco mais para poder ir perscrutando aí, para ver se consegue arrancar algum recurso mais para poder aumentar a compreensão nossa. E os Espíritos respondem: a inteligência é um atributo essencial do Espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Ou seja, para nós ainda hoje, na nossa confusão, na nossa dificuldade de compreensão, nós ainda confundimos o Espírito com a inteligência. E os Espíritos vêm clarear para nós nesse questionamento de Kardec, que a inteligência é um atributo do Espírito. Então lá na questão 76, depois ele vai clarear isso um pouco mais. E aí ele continua perguntando: o Espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta? Como as cores o são da luz e o som o é do ar. Aí os Espíritos respondem. Que Kardec já quer distinguir espírito e matéria. Essa materialidade com a espiritualidade já começa a ser trabalhada aí por Kardec. São distintos uma do outro, a matéria e do espírito. São distintos. Mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Então, na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação, que encaixa nessa resposta deles aqui. E os Espíritos respondem que o Espírito necessita vivenciar as experiências da matéria. Aí nós precisamos de ir para o quadro e mostrar, entender isso num gráfico, para a gente compreender melhor isso quando nós voltamos na questão da Trindade universal. O que ele está falando aqui? Deus, Espírito e matéria. Na questão 76 e seguintes, ele vai voltar a mexer, a trabalhar isso, a perguntar isso. Deus, Espírito e matéria, é a Trindade universal. Deus criou o Espírito, criou. Deus criou a matéria, criou. Essa relação aqui é conosco, entre Espírito e matéria. Qual que é, segundo essa afirmativa aqui dos Espíritos, qual que é o objetivo dessa relação do Espírito com a matéria? O objetivo é que o Espírito intelectualize a matéria, e não que a matéria domine o Espírito. É que o Espírito influencie na matéria, que utilize o seu atributo chamado inteligência para também intelectualizar a matéria. Quando a gente para falar de intelectualizar a matéria, aí nós vamos ter um campo de estudo enorme que a ciência aqui, desse estudo aqui, cuida o Espiritismo. Desse estudo aqui, cuida a ciência. Então, a ciência nada mais faz do que um trabalho de intelectualização da matéria, através da inteligência dos cientistas. E muitas vezes nós somos cientistas. Quando partimos para a intelectualização da matéria, utilizando os nossos conhecimentos, a nossa criatividade, o nosso esforço e o nosso senso de utilidade para a matéria. Aí nós também vamos intelectualizando a matéria.
Então não vamos aprofundar nessa intelectualização da matéria, porque nós ficaríamos aí ocupando o lugar que a ciência já está fazendo e que não é o objetivo do nosso estudo. O objetivo do nosso estudo é compreender o espírito. Essa função dele de intelectualizar a matéria é a razão de ele se unir à matéria. Entendendo isso, nós vamos compreender, por exemplo, uma resposta que o Espiritismo vem trazer para nós. O que eu estou fazendo aqui? Mergulhado na matéria, imerso na matéria. Então eu tenho uma função primordial de intelectualização da matéria. Então há uma importância diferenciada e há um sentido para as nossas encarnações. Há um sentido para a nossa vida a partir dessa compreensão. Então a matéria vai ganhando um outro sentido em nossas vidas. Não de nos dominar, mas de haver esse processo de troca, de aproveitamento um do outro. Enquanto a matéria serve para nós como ensaio de disciplinamento, como exercício de criatividade, como fonte de pesquisa, como instrumento, como objeto de pesquisa, ao mesmo tempo o espírito se beneficia com isso, porque ele vai desenvolvendo aquilo que ele tem, principal atributo, inclusive que o caracteriza, que é de ser pensante, de ser aquele único ser da criação que detém o pensamento contínuo. Isso somos nós. Do reino animal para baixo, nos reinos inferiores, não há o pensamento contínuo. Isso é constatação da ciência também. Então Kardec continua. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualizações que por esse nome se designam. O que é isso? Se a gente não estiver atento à questão número 76, nós não vamos entender essa observação de Kardec aqui, entre parênteses, na pergunta. Porque nessa daqui, na questão número 23, ele chama o espírito de o princípio inteligente do universo. E hoje nós sabemos que o princípio inteligente também estagia nos reinos inferiores, mineral, vegetal e animal, e ainda não é espírito. Então Kardec já chama a nossa atenção aqui para uma distinção entre o princípio inteligente e a partir daquele momento em que ele atinge a consciência de si, o livre-arbítrio e a responsabilidade e a inteligência contínua, aí nós deixamos de chamá-lo de princípio inteligente e começamos a chamá-lo de espírito ou princípio espiritual. Feita essa distinção, por isso que Kardec faz esse comentário aqui na questão 25A. Feita essa distinção, então nós vamos já nos preparando para compreender a 76, quando nós chegarmos lá. Pode-se conceber o espírito sem a matéria? E a matéria sem o espírito? Aí os espíritos respondem assim: pode-se, é fora de dúvida pelo pensamento. Mais uma vez ele está nos dizendo assim: olha, vocês não têm condição de trabalhar isso distintamente no campo da definição. Vamos lembrar que matematicamente definição é sinônimo de conceito, é diferente de conceito. Definição identifica o que se quer definir, identifica com as propriedades, identifica de um modo geral, que aumenta a compreensão nossa. Agora o conceito nos dá uma ideia de, então é completamente diferente. O conceito em níveis de compreensão ele é inferior à definição. Enquanto que Kardec está fustigando ali os espíritos, está instigando os espíritos, procurando arrancar dele algo no campo da definição, os espíritos só conseguem nos trazer conceitos, para que não nos deixe órfãos desse entendimento, mas também que não invadam a nossa capacidade de entendimento prematuramente. Então eles deixam o conceito e adiam a definição. Adiam não porque ele é indefinível, mas porque, voltando na questão 23, nós ainda não temos condições de defini-lo, não temos linguagem para isso. Então, há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Aí os espíritos respondem. Aí que entra aquele gráfico que nós desenhamos ainda há pouco.
Sim. Olha a pergunta: há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Aí os espíritos respondem: sim. E acima de tudo, Deus. Lembremos que ele não perguntou sobre Deus, ele só perguntou se há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. Então os espíritos afirmam que sim, a matéria e o espírito, mas que acima de tudo está Deus. O que ele faz? O que os espíritos fazem? Nos remete à primeira questão do livro dos Espíritos. Quem é Deus? É a inteligência, causa primária de todas as coisas. Então, todas as coisas então podem ser resumidas em princípio espiritual, princípio material. Tranquilo isso? Então a gente percebe que a ideia vai ganhando corpo, mas vira-mexe uma questão está atrelada a questões anteriores do livro dos Espíritos, que a gente precisa estar atento a elas para a gente ir compreendendo aquela que está sendo perguntada. Então lá então ele traz para nós a trindade universal: Deus, Espírito e matéria. Se Deus cria algo diferente disso, nós ainda não sabemos. Hoje nós sabemos que os Espíritos nos informam que Deus cria Espíritos e que Deus cria matéria. E que essa relação entre Espírito e matéria é responsabilidade nossa, com o objetivo de intelectualizá-lo e de aprender também com a matéria. Tranquilo até aqui? Alguma pergunta? Tranquilo? E assim Kardec continua indagando dos espíritos e salta lá para a questão 76. Olha que essa aqui é a questão 23, 21 e seguinte. Ele salta lá para a questão 23, 76 e pergunta assim. Essa questão está na segunda parte do Livro dos Espíritos, no início da segunda parte, do mundo espírita ou mundo dos espíritos. E aí ele pergunta assim: que definição se pode dar dos espíritos? Lá atrás ele perguntou: o que é espírito? Então, 40 questões depois, 40 perguntas depois, que tempo foi isso não se sabe, porque essas questões foram sendo ajuntadas por Kardec, e onde que se perguntou isso não se sabe. Pode não ter sido o próprio Kardec que tenha perguntado, mas essas perguntas podem ter sido feitas em outros campos de pesquisa, através de outros médios inclusive, e aí essa pergunta se repete, e Kardec ajunta aqui e numera em 76, a questão 76. Que definição? Aqui já ampliou. Lá ele pergunta: o que é espírito? Ele deixa na relatividade. Aqui agora ele já adentra um pouco mais no campo da intenção de definição. Ele quer saber mais. Quem faz a pergunta? Aí os espíritos respondem. Olha a pergunta: que definição? Lembrando que definição identifica o objeto definido, e o conceito dá uma ideia desse objeto definido. Aí os espíritos dão um conceito. Kardec quer uma definição, os espíritos dão um conceito. Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Pode-se dizer. Por quê? Com a linguagem que nós temos, com o entendimento que nós temos, nós podemos admitir que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Opa! Já me falou que os espíritos é que podem ser os seres, pode-se dizer que eles é que são os seres inteligentes da criação. Então ele está reportando conosco aos reinos inferiores. No reino mineral, no reino vegetal e no reino animal, ainda não há inteligência contínua. E nos inferiores, no mineral e no vegetal, não se pode falar na inteligência no âmbito do que nós estamos conversando aqui, do que seja inteligência. Então são seres que pensam. O que eu faço com isso? Se eu admito que eu sou um espírito e que eu sou um ser inteligente, ou seja, que eu sou um ser que pensa, então o que eu faço com isso? A pergunta é essa que nós precisamos fazer. Eu penso, e agora? O que eu faço com isso?
Aí vem a ciência trabalhando isso, os filósofos, vem René Descartes, né, que fala penso, logo existe. Ele mesmo, eu nem sei qual é mais, né, esqueci agora. Mas tem um dos filósofos que fala isso: penso, logo existo. Aí dá aquela ideia de diferente, aquela ideia de pensar e existir, atrela a existência, a própria existência, a essa nossa capacidade de pensar. Eu tenho consciência da existência porque penso, e essa consciência de si nós só adquirimos quando nós saímos do reino animal e adentramos o reino hominal. Aí nós começamos a exercer esse atributo do Espírito, desse atributo nosso, que é a nossa capacidade de pensar. Então, ele fala para nós aqui: pode dizer-se que os Espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo, fora do mundo material. Então aqui ele está falando de espírito e não de alma. Lá mais à frente ele vai definir a alma como sendo o espírito encarnado. Então aqui ele está falando de espírito desencarnado, que está fora do mundo material. Mas eles estão lá e nós estamos aqui? Não. Aí nós precisamos de entrar, associar aqui a inteligência de um outro princípio fundamental, que é plano espiritual. E o plano espiritual não está lá e o plano material está aqui, não. O plano espiritual está interagindo com o plano material, só que em padrões vibracionais diferentes. Por isso nós não o tocamos, não o vemos. Mas o que nós temos aprendido com os Espíritos é que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas sempre. Ou seja, nós estamos sempre interrelacionando com o plano espiritual. No campo das influências espirituais na nossa vida, que é o 14º princípio fundamental, no campo da ação dos espíritos na natureza, que é o 15º princípio fundamental, que nós vamos ainda estudar. Então, o plano espiritual e o plano material, eles interagem concomitantemente, comumente, ou seja, é da natureza, em obediência às leis da natureza, leis que nós ainda desconhecemos mas podemos já identificar o seu cumprimento, a sua prática, quando nós nos interrelacionamos com os espíritos, através das reuniões mediúnicas e através do campo das influenciações, tanto na natureza, a ação dos espíritos na natureza, quanto a influenciação em nosso pensamento. É quando Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos? E os espíritos respondem assim: muito mais do que imaginais, de ordinário são eles que vos conduzem. Então cabe a gente ir amarrando uma resposta na outra, para a gente ir sedimentando a compreensão, para ir fundamentando essa compreensão daquela pergunta que é objeto do estudo daquele momento. Então aí Kardec continua na 76, aí Kardec faz aquela diferenciação, nota, aí ele lança uma nota. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos, palavras dele, para dar um conceito de espírito, o que ele traduziu aqui, o que ele compreendeu. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos, e não mais o elemento inteligente do universo. O que ele está falando aqui? Olha, quando foi feita a pergunta lá na questão 23, os espíritos responderam, quando nós perguntamos o que é o espírito, os espíritos responderam que são o elemento inteligente do universo. Então foi de um caráter muito generalista. Muito generalista. Agora nós estamos aqui agora individualizando um pouco mais. Agora nós estamos falando dos seres extracorpóreos e não do elemento que foi definido na questão 23. Ficou claro isso ou está confuso?
Vamos repetir a questão 23 só para a gente entender isso, vamos voltar nela, porque é fundamental que a gente compreenda isso. Questão 23, que é o Espírito? Os Espíritos respondem assim: o princípio inteligente do universo. Mas nós sabemos que o princípio inteligente está nos reinos inferiores, já que falamos isso hoje. O princípio inteligente está atuando desde o mineral, pelo vegetal e pelo animal, e só atinge a condição de espírito a partir do reino animal. Então, na questão 76, Kardec então puxa uma nota. Espera aí, agora nós não estamos mais conversando nos reinos, na sequência dos reinos inferiores e o reino nominal. Agora nós estamos conversando, a resposta aqui já abrange a partir do momento que o espírito atinge a consciência de si, adquire o livre-arbítrio e a responsabilidade. E a responsabilidade de se co-construir através das suas próprias ações. Então, aqui nessa questão 76, Kardec coloca essa nota para que a gente pare de confundir princípio inteligente com espírito. Princípio inteligente, e que a gente pare de se perguntar assim: então eu que hoje sou espírito, como princípio inteligente, eu já fui uma pedra? Eu já fui uma galinha no reino? Eu já fui uma planta no reino, um pé de alface no reino vegetal, um ipê amarelo? Não. Isso aí são estágios evolutivos em que o princípio inteligente estava em desenvolvimento, atinge um certo desenvolvimento em que ele vira um ser incorpóreo. O que é isso? São seres pensantes que povoam o universo, que ele complementa aqui para nós. Povoam o universo, pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Aí que Kardec entra com a nota. Vamos reler essa nota, que ela é fundamental que seja compreendida. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos. Individualidade. Lá nos reinos inferiores ainda não há individualização, porque ainda não tem consciência de si. A individuação ou individualização só é atingida no momento em que o princípio inteligente atinge o patamar de espírito. Está claro isso, gente? Porque é fundamental que a gente perceba, que a gente entenda isso, para a gente pegar o espírito da coisa aqui. Povoam o universo, esses seres incorpóreos povoam o universo fora do mundo material. Os espíritos são seres distintos. Aliás, vamos repetir, por favor, paciência. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais do elemento inteligente do universo, que é isso que nós acabamos de falar. O elemento inteligente do universo é o inicinho, é aquele momento da criação divina. Ele vai desenvolvendo e chega no ponto em que ele atinge a condição de espírito. Nós vamos estudar isso com muito mais propriedade quando formos estudar a evolução, que é o quinto princípio fundamental, onde nós vamos jogar naquele gráfico parabólico e onde nós iremos identificando exatamente até onde vai como elemento inteligente, como princípio inteligente, e aquele ponto em que ele atinge a condição de espírito. Ok?